Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao canal Aline Quinto Psicanalista. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito recorrente na atualidade: dependência emocional. Como você projeta seus relacionamentos? Como você se relaciona com as pessoas ao seu redor? Como você se relaciona nos seus relacionamentos amorosos? O que é dependência emocional? Você sabe conceituar a respeito desse assunto? A dependência emocional, muito comum nos nossos dias, ela é caracterizada pelo apego excessivo aos outros. Pode ser qualquer pessoa, pode ser um cônjuge, pode ser um parente, pode ser um amigo. No entanto, esse tipo de sentimento, ele é mais comum em relacionamentos amorosos e existe uma razão para isso. Por que mais comum em relacionamentos amorosos? Porque nesse tipo de relacionamento, né, estão mais expostos aí sentimentos e emoções. Mas lembrando, pode acontecer em qualquer esfera de relacionamento. Essa dependência ela é ainda mais pronunciada, ela é ainda mais evidente quando existe uma relação de poder doentia entre essas duas pessoas, né? Esse sentimento de possessividade, de ciúmes, o dependente ele quer ser o centro do mundo da outra pessoa, chegando aí a sufocar o outro com seus próprios desejos, com seus próprios interesses, com as suas próprias necessidades. Essas pessoas, o dependente emocional, elas baseiam a sua autoestima, a sua felicidade, o seu bem-estar, o seu sentido de vida na aceitação e na aprovação do outro. Ela não tem segurança sobre si própria. Ela está sempre dependendo da validação de outra pessoa. Se nós formos aqui resumir, né, o conceito de dependência emocional em linhas gerais, nós diríamos que a pessoa, o dependente emocional, ele deixa de viver a própria vida em função da vida de outra pessoa. Literalmente, ele acha, ele pensa que ele depende do outro para viver. É interessante que a dependência emocional, ela não tem um padrão, né? Ela não é mais comum num gênero, em outro gênero, ela não se apresenta de uma maneira mais evidente numa certa idade ou em outra, não. Ela não tem padrão, ela não tem um alvo definido, ela não tem uma pessoa estabelecida, um tipo de pessoa estabelecida, não. Ela não está limitada a nada disso. Ela pode afetar qualquer pessoa em qualquer fase da sua vida, em qualquer estágio. Mas em clínica, nós observamos algumas situações que deixam o indivíduo mais propenso a desenvolver. A origem étnica, a condição socioeconômica, nada tem a ver com isso, mas fatores como experiências passadas, como traumas, como padrões de relacionamentos aprendidos na infância, a questão da autoestima, como isso foi desenvolvido nesse indivíduo, podem sim aumentar a probabilidade dessa pessoa desenvolver a dependência emocional. No cenário clínico, existe uma situação também que nós enxergamos assim de uma maneira mais comum, né? O transtorno de personalidade dependente, é dessa forma que é tratado no DSM-5, ele é mais frequente em mulheres. Como assim? As mulheres são mais acometidas desse mal? Não. Isso não significa que as mulheres desenvolvem mais a dependência emocional. Isso significa que as mulheres procuram mais ajuda nesse sentido. É muito mais comum uma mulher procurar a clínica, procurar um terapeuta para buscar ajuda, para se desvencilhar dessa dependência quando ela entende o seu estado do que os homens. As mulheres elas são mais propensas a falar a respeito de si, a assumirem as suas fraquezas, as suas dificuldades e procurar ajuda nesse sentido. A psicanálise considera a dependência emocional como um transtorno de personalidade que está diretamente relacionado a questões de infância e da criação do indivíduo. E no final do vídeo nós vamos explicar melhor, né, qual é esse mecanismo, por que, que a psicanálise enxerga dessa maneira, o que ocasiona esse entendimento e o desenvolvimento dessa patologia na vida do indivíduo. Mas o que pode levar uma pessoa a desenvolver a dependência emocional? Quais são os fatores que podem contribuir, né, para isso na vida de um indivíduo? São vários, né? Várias causas podem contribuir para o desenvolvimento da dependência emocional e a maioria deles estão relacionados a situações vivenciadas na infância. Por exemplo, experiências traumáticas vivenciadas no passado
como abuso emocional, abuso físico, até mesmo abuso sexual, podem deixar cicatrizes tão sérias na vida de alguém que, sim, na idade adulta, ela pode desenvolver uma dependência emocional. Essas situações podem deixar cicatrizes emocionais que vão influenciar negativamente, né, o indivíduo e que pode sim levar ele a desenvolver uma dependência emocional de alguém. A baixa autoestima. Pessoas com baixa autoestima, elas buscam constantemente a validação na vida de outras pessoas. Para se sentirem bem, elas vão depender, né, do aval, elas vão depender de que outras pessoas validem o seu comportamento, aprovem o seu comportamento. Então, pessoas com baixa autoestima, elas são mais suscetíveis à dependência emocional. Outro fator que contribui muito para esse tipo de patologia é o medo da solidão. Algumas pessoas elas têm verdadeiro pânico, verdadeiro pavor de ficarem a sós consigo mesmo. E por essa razão elas se sujeitam até mesmo a relacionamentos abusivos, relacionamentos que prejudicam a sua saúde emocional, a sua saúde física, em muitos casos simplesmente para não suportarem a solidão, para não enfrentarem a solidão. Outro fator que contribui muito é a necessidade de controle ou até mesmo de serem controladas. Pessoas inseguras, elas dependem aí que outras pessoas estejam controlando a própria vida. E existe casos onde o outro também ele tem a necessidade de controle sobre alguém. E nesse caso, esse ciclo de dependência ele se torna mútuo, né? Os dois aí se retroalimentam nesse contexto. Padrões de relacionamentos disfuncionais, né? Aquilo que essa pessoa vivenciou no passado, como nós falamos, pessoas que vivenciaram aí relacionamentos problemáticos, pessoas que vivenciaram relacionamentos tóxicos, elas podem repetir esse padrão, elas podem se tornar dependentes emocionais de alguém, porque esses relacionamentos disfuncionais do passado formam nessa pessoa o sentimento de não capacidade, de não validação, de não pertencimento, e aí elas vão procurar saciar essa necessidade e acabam repetindo o padrão. Reconhecer esses fatores é o primeiro passo para entender e abordar a dependência emocional de uma maneira eficaz. Entender o lugar que você ocupa, esse sentimento ocupa na sua vida, o lugar que você está, como você desenvolve seus relacionamentos é essencial, né, para qualquer mudança. O entendimento é que vai proporcionar a mudança. E quais são os impactos da dependência emocional na vida de alguém? A dependência emocional, ela pode se infiltrar de uma maneira muito silenciosa. Ela não chega com uma bandeira, tô chegando, tô me estabelecendo, não. Ela chega de maneira sutil, ela chega até mesmo numa roupagem de coisa boa. Nossa, encontrei alguém que me entende, encontrei alguém que me faz bem, encontrei alguém que me completa. E aí, quando isso perde o âmbito da normalidade, há fatores como a autoestima, né? Ela pode aí proporcionar para que essa situação de dependência emocional se estabeleça. Ela está procurando a validação, que ela não tem consciência que precisa, né? E quando veja, se encontra numa situação de dependência emocional. Essa constante necessidade de validação pode levar o outro a a altos níveis de depressão e ansiedade, porque gera o medo de ser deixado para trás, gera o medo de ser abandonado, gera o medo de ser rejeitado, gera a falsa ideia de que não existe ninguém que vai amá-la, que vai respeitá-lo, que vai aceitá-lo, e aí esse constante medo desenvolve aquilo que nós já sabemos, né? O conceito de ansiedade. Esse fator também tende a distanciar, gerar um isolamento social. Como assim um isolamento social se ela vai estar constantemente na companhia de outra pessoa? Acontece que ela foca tanto, que ela viabiliza tanto, que ela se dedica tanto a esse relacionamento que ela esquece os outros. Famílias, amigos, hobbies, lazer, tudo é deixado de lado em função desse relacionamento. Os relacionamentos com pessoas dependentes, eles são normalmente relacionamentos tóxicos, relacionamentos não saudáveis, relacionamentos que faltam respeito, falta comunicação, relacionamentos que não agregam aí um valor de crescimento e desenvolvimento na vida do indivíduo. E quais são características desse relacionamento? Né? Eu diria que a principal característica é a perda da própria identidade. A pessoa ela se dedica tanto, ela foca tanto, ela abre mão tanto de si mesma em função do outro, que ela julga depender, que ela não vive a própria vida. Ela deixa que o outro decida a própria vida, ela deixa que o outro viva a vida dela. E como identificar?
sinais de dependência emocional? Como que isso se apresenta na vida do indivíduo? Como que isso se manifesta? É importante observar que esses comportamentos que nós vamos falar agora, eles são muito evidentes para quem está de fora. Muitas vezes, quem vive a dependência emocional, ela não se dá conta de que ela está num relacionamento onde ela é dependente emocional da outra pessoa, ou também ela finge não enxergar, porque entendendo, ela vai ter que tomar uma atitude, né? Ou a consciência cobra um posicionamento. Então, às vezes, ela ignora esse fato de que ela está vivendo num relacionamento dependente, e aí para outros é muito evidente, e para essa pessoa não. Essa pessoa, ela acaba, um dos sintomas é que ela acaba investindo incansavelmente no outro e negligencia a sua autonomia. Ela não se vê responsável pelas suas decisões, ela delega ao outro tudo. Decisões simples do cotidiano, ela acaba delegando ao outro. Ela tem uma constante necessidade de aprovação. A pessoa dependente, ela busca constantemente a aprovação e a validação do parceiro como forma de se sentir bem consigo mesmo, como forma de se sentir completa, né? Como nós já falamos, o medo do abandono, o medo de ser deixado para trás. Essa pessoa, ela ignora a própria vida, ela não consegue dar um passo sem a aprovação do outro. Ela não consegue tomar uma decisão, uma atitude sem a aprovação ou a validação da outra pessoa. Ela perde a autonomia e o controle da própria vida. Essa pessoa, ela não se enxerga, né, vivendo a própria vida. Ela se sente um verdadeiro barco à deriva, sem o outro para ditar as regras, sem o outro para assumir as rédeas da sua vida. Nós podemos entender que a dependência emocional, ela causa um sofrimento absurdo, porque a pessoa que vivencia essa situação, ela precisa o tempo todo estar em sinal, em condição de alerta, porque ela prioriza esse relacionamento, ela prioriza essa pessoa e ela vai fazer de tudo que estiver ao seu alcance e até mesmo que não estiver, né, para manter esse relacionamento, ainda que isso lhe custe a própria felicidade, o próprio bem-estar. Ela negligencia os seus interesses pessoais, abandona a si mesma, né? Os seus gostos não pesam mais, os seus interesses não pesam mais. Tudo diz respeito ao outro como forma de manter o outro do seu lado a qualquer custo. É muito verdade que essas pessoas elas sofrem e é muito difícil sair dessa condição, porque ela precisa ter coragem, né, para sair dessa condição de dependência emocional. Além de compreender o estado que ela se encontra, ela precisa ter coragem para sair dessa situação, para enfrentar a própria vida, para enfrentar os seus medos, para assumir aí os seus próprios riscos, sem ter que depender do outro. Essas pessoas, elas tendem a repetir padrões de relacionamento, né? Ela sai de um relacionamento abusivo, ela sai de um relacionamento onde ela é dependente e entra em outro, ela vai estar sempre buscando essa situação no sentido de preencher um vazio da própria alma. Quando nós falamos a respeito do entendimento da psicanálise, né, a respeito da dependência emocional, todo ser humano é dotado de uma falta, todos nós. A falta estrutural. E o que é a falta estrutural? Observa só, na sua vida, na minha vida, nós nunca estamos satisfeitos com nada. Nós sempre precisamos de algo mais. E isso é muito bom quando é no âmbito da normalidade, porque isso é a mola propulsora para que a sociedade gire, para que as coisas aconteçam, né? As pessoas não estagnam, as pessoas não se mantêm ali na zona de conforto, elas estão sempre procurando crescer, procurando construir, procurando buscar algo para agregar mais na própria vida. O ser humano nunca está completo. Essa é uma teoria do Jacques Lacan, né, psicanalista também. Mas, quando acontece nessa esfera, normal, tudo certo. O problema é quando nós tratamos de outro tipo de falta, que é a falta a partir de um trauma. E como que funciona isso? O Winnicott diz que todo ser humano precisa de um ambiente suficientemente bom para se desenvolver de maneira saudável. O que é um ambiente suficientemente bom? É um ambiente completo, perfeito? Não. É um ambiente onde ele tenha condições mínimas, né, para favorecer aí o seu desenvolvimento. Um lar estruturado, um lar aí que tenha uma previsibilidade, pais presentes, uma situação de segurança, de proteção, uma estrutura mínima
para que ele consiga se desenvolver de uma maneira saudável dentro dos padrões e consiga, na idade adulta, lidar com as dificuldades, com os traumas, lidar consigo mesmo. Quando isso não acontece, existe uma falta na vida do indivíduo com a qual ela não consegue lidar. E ela não vai conseguir administrar essa falta a partir de si mesma. É como se algo dentro dela estivesse sempre cobrando que algo não foi pago, algo está sendo devido. Ela precisa suprir essa necessidade de alguma forma e a partir daí, a partir dessa carência, essa pessoa vai projetar essa falta na vida de outra pessoa. Ela vai buscar suprir aquilo que faltou lá na sua formação, lá no seu desenvolvimento, lá na sua fase infantil ainda, na vida de outra pessoa. Né? E ela pode encontrar essa pessoa por vários aspectos. Talvez essa outra pessoa de quem ela passe a depender não se dê conta desse padrão, talvez ela haja de oportunismo com isso, talvez ele também tenha uma necessidade de domínio aí, alguns fatores psíquicos que precisam ser regulados, então junta-se o útil ao agradável. O fato é que a dependência emocional, a grosso modo, acontece a partir de uma falta. Algo que não foi suprido, algo que não foi validado, algo que não foi preenchido, algo que não foi fortalecido na vida desse indivíduo. A segurança, a proteção, um ambiente confiável, minimamente estável, livre de negligências, ela vai procurar suprir isso tudo de alguma forma e a maneira talvez mais acessível, mais prática, mais à mão dessa pessoa é um relacionamento onde ela dependa de outro para validar tudo isso que faltou em algum momento da sua vida. Existe tratamento, existe saída para essa realidade. Acima de tudo, existe cura, existe uma vida com qualidade de vida, existe uma vida onde esse indivíduo pode se tornar protagonista da própria história e não depender de outro. Para isso, primeiro, é necessário entender o estado em que ele se encontra, é necessário buscar forças para encontrar ajuda e sair desse estado, e é importantíssimo a ajuda de um terapeuta, alguém que vai ajudar na condução desse caminho, né, de superação, de validação e de uma nova vida com qualidade de vida. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Conhece alguém que vivencia essa situação? Conhece alguém que tenha se identificado em algum ponto desse vídeo? Então compartilhe, seja agente de cura na vida dessa pessoa. Eu sou a Aline Quinto, psicanalista clínica, pós-graduada em neurociência, comportamento humano e comunicação. Não deixe de seguir o canal, compartilha, curte esse vídeo e até a próxima.